né? Eu gostaria que os irmãos pegassem as suas Bíblias aí, agora, né? As suas Bíblias e Bíblia de papel ou a sua Bíblia virtual, né? A sua Bíblia no celular. Mas eu gostaria que você me acompanhasse aí em Mateus capítulo 24, tema da nossa escola, tema da nossa escola bíblica, a volta de Jesus. Difícil falar sobre tudo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, mas nós vamos falar sobre alguma coisinha da volta de Jesus. Vou escrever aqui o tema, ó, a volta de Jesus. Volta de Jesus. Irmã Ana Paula está falando amém. Amém, irmã Ana Paula. A volta de Jesus. A volta de Jesus. Ok. Vamos lá, irmã Ana Paula. Né? Tem alguém que é contra. Vou falar igual casamento. Tem alguém que é contra nós começarmos agora aí a nossa aula? Temos que esperar mais alguém? Não. Então a nossa irmã Ana Paula está assistindo aí. Bem-vinda, irmã Ana Paula. Tá? E aí? Tem mais alguém? Cadê a galera aí? Será que tem alguém perdido ainda? Não? Podemos começar então? Quem der um ok aí para que a gente possa começar, a gente vai começar aqui. Tá bom? Quem der um ok? Cristina Matos, irmã Cristina. Ô, glória! Amém. Irmã Cristina aí conseguiu entrar. Ana Paula Souza. Ana Paula Souza colocou uma mãozinha de oração aqui. Eu não sei se é para começar ou se está pedindo misericórdia, ainda não. Né? Botou uma mãozinha de oração aqui, ó. Irmã Ana Paula. Né? Vamos lá. Irmã Cristina acabou de entrar na nossa EBD. E aí? Começamos ou não? Começaremos ou não? Então quero ver aí se alguém vai dar um ok. Pastor, pode começar que eu quero estudar a palavra de Deus. Né? Isso. Ana Paula está rindo aí. Ana Paula está feliz hoje, né? Está alegre. Com certeza, quem está com dinheiro no bolso está alegre. Ó, a irmã Vanessa falou ok. Quer começar a estudar a palavra. Letícia está pedindo para adicionar a irmã Viviane, mas a irmã Viviane já foi adicionada. A irmã Vivi já foi adicionada, tá ok? A Laila também já falou ok, já a Mary falou ok. Então tá, irmãos, olha só. Vamos começar a nossa aula da escola. Ó, pode começar, pastor, que quero estudar a palavra de Deus, Ana Paula, tá? Então nós vamos começar aqui a nossa aula. Estou aqui no meu ambiente de trabalho, mas arrumei um tempinho aqui para que nós estudemos a palavra de Deus. Já abriu aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24? Hoje nós estamos com a presença aqui do meu amigo bombeirão, primeiro sargento Cunha, conhecido como Cunha Montanha, sabe tudo de montanha, sabe tudo de escalada, e está aqui conosco aqui, nos dando o privilégio da sua companhia maravilhosa, Cunha Montanha. Né? Pode começar, pastor, eu quero estudar. Ok. Então vou começar aqui, gente. Vamos lá. Mateus capítulo 24. A palavra de Deus diz assim. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Provavelmente, irmãos, eram os 12 discípulos. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo, né? A paz do Senhor, minha amada irmã Luciana Loves, também entrou aí na sala da nossa EBD virtual, né? Deus abençoe, minha querida, seja bem-vinda. Então a palavra de Deus diz, né? Vamos lá, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: desculpe, queridos, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Tá? Edinho também está aí na nossa salinha, juntamente com a irmã Luciana. O que a gente vê nesse texto aqui de Mateus 24, quando o Senhor estava alertando sobre o fim dos tempos? A gente vê uma coisa assim bem curiosa, né? Desde o princípio, as pessoas têm curiosidade de saber quando é que essas coisas vão acontecer, quando é que vai vir o final do tempo, né? E foi isso que os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, quando é que essas coisas acontecerão? Ou seja, eles perguntaram duas coisas: quando é que essas coisas acontecerão e quais são os sinais, né? Como é que a gente vai saber que realmente estamos perto? O que a palavra de Deus nos mostra aqui é que Jesus, ele não fala qual o dia e a hora. Ou seja, Jesus não fala qual seria a data, mas Jesus, ele nos mostra quais seriam os sinais, né? Então a gente tem que atentar para isso. O Senhor, ele não fala qual data seria do final dos tempos, ou seja, do fim do mundo, mas ele faz questão de colocar quais seriam os sinais. E ele, inclusive, mostra que esses sinais que ele começa a relatar aqui, ele fala aqui no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, o que a gente, meus irmãos, observa aqui é que começam a acontecer muitas coisas aqui. Jesus, ele relata que iriam acontecer muitas coisas que diz que essas coisas são princípios das dores. Pastor, essas coisas que iriam acontecer, né? Essas coisas seriam perto da volta de Jesus? Para a gente, não necessariamente. Eu queria te dizer que o princípio das dores tem um espaço amplo de tempo. Nós podemos identificar esse princípio das dores desde lá, desde um pouco depois da morte de Jesus até os dias de hoje. Isso significa, queridos,
que o princípio das dores, ele ocupa um tempo de aproximadamente 2.000 anos. Os irmãos estão entendendo? Quem quiser interagir, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade, tá ok? Então, repetindo, o que o Senhor nos fala aqui nessa palavra, né, nessa palavra profética, falando sobre o final dos tempos, ele começa, hoje nós entendemos que todo esse princípio das dores ocupa um longo período de anos, né, na nossa visão, porque muitas das coisas que Jesus falou aqui começam a acontecer logo depois da morte e da ascensão de Jesus aos céus. Ok? Então, vamos ver com relação aos sinais. Porque, como nós falamos, Jesus não falou, né, qual seria a data, qual seria o dia e qual seria a hora. Mas Jesus falou quais seriam os sinais. Então, vamos ver o primeiro sinal que o Senhor Jesus cita aqui. Versículo 4 e versículo 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal, queridos, que nós verificamos aqui que Jesus Cristo fala, é que surgiriam falsos profetas, surgiriam falsos mestres. A palavra de Deus nos fala que esses falsos mestres seriam muitos. Não seriam um ou dois, seriam muitos. Esses falsos mestres não viriam em nome... a pastora Daniela está falando pastor, né? Mas não completou aqui, falando pastor. Eu achei até que alguém ia perguntar alguma coisa, né? Mas enfim, vamos prosseguir, tá? Então a palavra de Deus nos fala que Jesus está nos avisando aqui que esses falsos profetas seriam muitos. Esses falsos profetas, a Patrícia Machado quer entrar na sala. Eu não sei se eu consigo colocar a Patrícia Machado aqui, pastora. Eu não sei se eu consigo, né? Porque eu não sei se eu consigo adicionar alguém aqui, né? Então, ela pode sim. Eu não sei, eu sou um pouco cru nessa questão de Facebook, de live. Então, se alguém quiser adicionar a Patrícia ou alguém aí que queira entrar, fiquem à vontade, sem problema nenhum. Tá ok? Se puder fazer isso, creio que possa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, para que a gente não perca o fim da meada, a palavra de Deus nos fala que os falsos profetas, eles seriam muitos. Os falsos profetas viriam... tá falando aqui que só você pode adicionar, né? Mas eu não sei como fazer daqui. Tá ok? A Laurinha, seja bem-vinda, está assistindo, tá? Eu tenho até medo de mexer aqui. Convidar aqui, vamos lá. Vou tentar convidar aqui, ó, Patrícia. Patrícia Machado. Desculpe a interrupção. Patrícia Machado. Ok. Patrícia Machado, convidar. Amém. Ok. A Patrícia Machado, né, foi convidada. Glória a Deus. Né? A Michele do Márcio, bom dia, paz para todos, meus amigos. Né? Amém, queridos. Então, dando continuidade aqui, com relação aos sinais que Jesus deu dos últimos tempos, do fim do mundo, ele fala sobre falsos profetas. Muitos viriam o meu nome. Uma das características é que esses profetas enganariam a muitos, né? E a mensagem desses falsos profetas seria que o fim chegou.
Tá bom? Então, essa questão de falsos profetas seria um dos sinais. O Senhor fala, ninguém vos engane, surgirão falsos profetas. Né? Eu peguei uma lista aqui do pastor Augusto Nicodemos, que ele começa a relatar quantas pessoas vieram como falsos profetas, querendo até colocar datas para a volta de Jesus. Muitas pessoas tentaram fazer isso. Lá no ano 130 apareceu um homem chamado Barcoba. Ele se intitulava como o Messias e ele levou muitos judeus atrás dele. Ele fez com que essa quantidade de judeus, esses seus discípulos, fizesse uma revolta contra o Império Romano e todos foram esmagados pelo Império Romano. Aqui no ano 500 depois de Cristo, apareceu um sacerdote romano que ele, pelas dimensões da Arca de Noé, o que ele fez? Ele calculou e entendeu que a volta de Jesus seria no ano 500 depois de Cristo. Aí a gente começa a verificar pela história que no ano 1000, acho que foi um dos piores anos. Ano 1000, porque foi virada de milênio. As pessoas acreditavam piamente que no ano 1000 o mundo iria acabar. E o que aconteceu ali é que no ano 999 alguma coisa começou a haver uma histeria na humanidade e as pessoas acharam que o mundo ia acabar, começaram a vender os seus bens, as suas propriedades, porque não precisariam mais das suas propriedades. Algumas pessoas começaram a fazer peregrinações religiosas a Jerusalém, ou seja, querendo fazer com que elas conseguissem uma poupança no céu. Creio que o pensamento era esse, né? Então, alguns criminosos foram libertos, porque muitas nações ali eram regidas mais pela religião do que pelo governo civil. Então eles entendiam que fazendo isso estavam fazendo uma boa ação, estavam ali libertando esses presos, e com isso, né, o Senhor olharia de uma maneira diferente para eles, já que estava chegando o fim do mundo. Né? Em 1843, um homem chamado William Miller, né, ele estava profetizando que Jesus iria voltar entre 1843 e 1844. O que aconteceu? Nesse ano de 1843, uma chuva de meteoro caiu ali, passou por perto da Terra, alguns meteoros caíram na Terra, e isso acabou colaborando para que as pessoas realmente viessem a acreditar que Jesus estaria voltando ali entre 1843 e 1844. Aí, ou seja, Jesus não voltou. Aí o que aconteceu? Para justificar, né, a sua discípula Ellen White falou que Jesus, na verdade, voltou sim, mas voltou de uma maneira invisível e vive entre nós de uma maneira invisível. Ou seja, a gente começa a relatar no decorrer da história quantas pessoas começaram a colocar data e hora na volta de Jesus, coisa que o próprio Jesus ele fez questão de não colocar. Quantas pessoas começaram a aparecer como o Messias ou como um falso profeta, né? Enganando a muitos, falando em nome de Jesus. Em 1974, né, o grupo Testemunha de Jeová, em 1974, eles predisseram que Jesus estaria voltando, seria o fim do mundo. Né? Não aconteceu. Aí depois remarcaram
para 1978, depois remarcaram para 1981. Desculpe, 1881. Depois remarcaram para 1910, depois remarcaram para 1914, depois remarcaram para 1918, depois... Desculpe, deu uma pausa aqui, de repente, no vídeo. Lauriane, Kátia e Michele do Márcio, né, estão assistindo aí o vídeo, tá? Desculpe pela interrupção aqui do vídeo, tá ok? Então, Testemunho de Jeová, em 1914 remarcaram a data e nada de Jesus vir. 1918, 1925, 1974, 1994. E Jesus não veio. Palavra de... Assim, quando nós olhamos para a história, em 1982 houve um alinhamento dos planetas, né? E muitos acreditavam que seria em 1982 que Jesus estaria vindo, né? Muitos evangélicos, muitos pastores evangélicos acreditavam que Jesus estaria vindo ali em 1980, e isso era pregado, né? Isso era colocado algumas vezes no púlpito por pastores. Em 1988, né? Em 1988 surgiu um livro chamado, o título do livro, 88 razões porque o arrebatamento vai ser em 1988. Livro esse que, pelo que eu fiquei sabendo aqui, vendeu milhões de cópias. Ou seja, mais uma vez as pessoas tentando predizer hora e data do dia da volta de Jesus. Eu vou ser sincero com os irmãos, em 1991 eu estava na Marinha, eu era fuzileiro naval, e eu me deparei com um folheto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou falando aqui de alguns irmãos, mas nada contra os irmãos. Eu não sei nem se essas coisas que acontecem é culpa da organização religiosa. Mas eu pessoalmente me deparei com um folheto que nesse ano de 1991 Jesus iria voltar. Tá? No folheto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu me lembro do mês, agosto, mas esse folheto, ele dizia até a hora que Jesus ia voltar. Então a gente começa a ver quantas pessoas começaram a predizer isso. Aqui, em 9 de junho de 1994, o pastor John Rincon, da Igreja de Cristo em Los Angeles, ele predisse que Jesus iria voltar nessa data aqui, 6 de junho de 1994. Eu não sei se os irmãos conhecem uma pastora chamada Valnice Milhomes. É uma pastora muito conhecida. Desculpe. É uma pastora muito conhecida no meio evangélico, Valnice Milhomes. A Valnice Milhomes, a pastora Valnice Milhomes, que hoje é chamada de apóstola Valnice Milhomes, ela predisse que Jesus iria voltar em 2007. E ela devia, lá pelo ano de 1990, ela predisse que Jesus iria voltar em 2007. Então, os irmãos devem conhecer, é da nossa época, né? Eu acho que morreu há pouco tempo. Reverendo Moon, um coreano, ele mesmo dizia que ele era o Messias. E ele fazia palestras em vários lugares do mundo, já veio ao Brasil. Eu lembro, Reverendo Moon veio ao Brasil. E eu não sei se os irmãos se lembram, com certeza vão se lembrar, de 21 de 12 de 2012 agora. 21 de 12 de 2012, calendário Azteca e Maia. Esse calendário dizia que o mundo iria acabar no dia 21 de dezembro de 2012. Né? É engraçado que nesse dia, eu lembro muito bem, aí chegou o dia 21 de dezembro de 2012. Com certeza eu não estava nem aí para essa data, nesse dia. Muita gente desesperada, porque
eu creio na palavra de Deus, que é a minha regra de fé e prática. Mas eu lembro nesse dia que a minha esposa estava em casa e recebeu um telefonema de um rapaz que a gente já não via há muito tempo. Na igreja, acho que foi na igreja algumas vezes, eu já não via há muito tempo, tinha sumido, tinha se desviado. Aí o rapaz ligou, minha esposa atendeu, aí ele, e aí, pastora, hoje o mundo vai acabar mesmo? Né? Desesperado, né? Desesperado, o mundo vai acabar mesmo? Misericórdia. Né? Então o que acontece? Aí depois ela me contou, sabe quem me ligou agora? Foi fulano, que foi perguntando se o mundo iria acabar mesmo. Então, o que a gente começa a perceber aqui, queridos, que isso é um dos sinais do final do tempo. É aparecendo pessoas que dizendo que é Messias, aparecendo pessoas falando qual será a data qual será a data da volta de Jesus, tá ok? E a Bíblia fala que, na verdade, nós não sabemos nem dia e nem hora. Né? Eu vou prosseguir aqui com o meu estudo para que a gente possa chegar onde a gente quer chegar nessa situação aí, o porquê que o Senhor Jesus ele não fez questão de falar dia e hora. Então tenha certeza, eu creio que você já tenha ouvido muito falar, o mundo vai acabar tal dia, né? Estamos prevendo que vai ser nessa data, vai ser daqui a quantos anos, Jesus vai voltar aqui, vai ser o fim do mundo. Sinal dos finais dos tempos, isso é falso profeta, falso mestre, né? São coisas que são disseminadas hoje, principalmente por meio da internet, para fazer o quê? Enganar muitos. E a palavra de Deus nos fala que, se fosse possível, né, enganaria até os escolhidos do Senhor. Não é verdade? Então tá, um dos sinais, falsos mestres. Segundo sinal que Jesus fala aqui, vamos lá. Versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Segundo sinal que Jesus fala, já que vocês querem saber quando é que eu vou voltar, ou quando é que será o fim do mundo, então fica ligado nos sinais. É isso aí, quantos falsos profetas, a pastora está falando aqui, quantos falsos profetas, fiquem ligados nos sinais. Um dos sinais, guerra, né? Então, aqui, portanto, versículo 6, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Guerra, sabe o que significa guerra? É sinônimo de perigo de extinção da humanidade, né? Quando Jesus falou isso, o mundo estava em paz. Era chamada Pax Romana. Não sei se você já ouviu falar, a Pax Romana. Por quê? Porque o Império Romano tinha dominado o mundo conhecido. A Europa, a Ásia. E o Império Romano ele não permitia que as nações que estavam sendo subjugadas por eles entrassem em guerra umas com as outras. Para se a gente ter uma ideia, é como se Bolsonaro é presidente do país e Minas Gerais quisesse entrar em guerra com o Rio de Janeiro. Piauí quisesse entrar em guerra com o Natal. Bolsonaro, negativo. Eu que mando nisso tudo aqui. Né? Negativo. Ana Paula falou, caiu? Não, não caiu não, irmã. Né? Tá funcionando aqui direitinho. Pelo menos para mim tá funcionando aqui direitinho. Né? Então é como se Bolsonaro chegasse, as pessoas quisessem entrar em guerra, os estados, Bolsonaro chegasse negativo. Pode ficar quietinho aí, Rio de Janeiro, São Paulo, ninguém vai entrar em guerra com ninguém não. E ai de alguém se tentar falar alguma coisa sobre isso, a mão vai pesar na cabeça. É isso que o imperador romano fazia. Então havia uma paz no mundo, era a Pax Romana. Quando Jesus profetizou que um dos sinais dos tempos seria guerras, as pessoas poderiam até questionar, poxa, mas o mundo está em paz, como é que haverá guerras e rumores de guerra? Então, aí, amados,
40 anos depois que Jesus falou essa palavra, deixou essa palavra para os discípulos, começou as guerras no Império Romano. Né? Eu tenho relatos aqui que em um ano morreram 4 imperadores assassinados. Então, aí a gente começa a ver as guerras. Guerra, guerra, guerra em cima de guerra, atrás de guerra. Confirmando exatamente aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, em época de paz. Eu estava vendo outro dia um documentário na Netflix sobre... Desculpe. Um documentário na Netflix sobre Segunda Guerra Mundial. Estava vendo um documentário sobre Segunda Guerra Mundial. Esse documentário, ele diz que ali naquela Guerra do Pacífico morreram 25 milhões de pessoas. Uma coisa me espantou, irmãos. Uma coisa me espantou. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele lançou uma bomba nuclear em cima da cidade de Hiroshima. Em alguns segundos, essa bomba matou aproximadamente 16 mil pessoas. 16 mil pessoas. Bem-vinda, irmã Viviane, que está assistindo. 16 mil pessoas. Ok, mas a guerra ainda não tinha acabado. Sabe o que os Estados Unidos fez? Ele lançou uma outra bomba na cidade de Nagasaki, no Japão. Essa bomba, em alguns segundos, ela dizimou 70 mil pessoas. Imagine. 70 mil pessoas. Sem contar depois os efeitos colaterais sobre as pessoas que sobreviveram. 70 mil pessoas. Mas não foi isso que me espantou, não. De repente você pode estar pensando, pastor, realmente é uma coisa espantosa. Mas não foi isso que me espantou, não. O que me espantou é que no final do documentário, a pessoa que estava narrando falou assim, hoje em dia, nós temos no planeta mais de 15 mil bombas atômicas. Mais de 15 mil bombas atômicas. E detalhe, ele acrescentou, cada bomba que existe hoje no planeta, né? Se nós formos comparar aquelas bombas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, se nós formos comparar com as nossas hoje, aquelas bombas são fogos de artifício. 15 mil bombas atômicas que se conhece, que estão espalhadas pelo planeta. Ok? E aí? Aí você fica espantado, igual eu fico espantado. Eu fiquei espantado. Eu falei, Senhor, misericórdia. Mas o versículo 6 aqui do capítulo 24 fala o seguinte: eu ouvireis de guerra e rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Sabe o que isso significa? Significa que, por mais horrenda que seja essa notícia, o mundo não vai acabar por meio da guerra. Vou te dar uma boa notícia. O mundo não vai acabar através da Terceira Guerra Mundial. Né? Então, porque o versículo fala, mas, cadê? Olhai, olha só, olhai, versículo 6, e não vos assusteis. Não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ok? Então, quais são os sinais que nós falamos da vinda de Jesus? Falso profeta, e nós falamos outros sinais aqui, guerras. Agora, outro sinal que o Senhor fala aqui, vamos lá. Versículo 7. Portanto,
Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Outro sinal que Jesus deixou para os seus discípulos, para que os seus discípulos ficassem em alertas: calamidades. Calamidades, naturezas e pestes. Terremotos, tsunami. Aqui fala só de terremoto, mas o tsunami vem por causa do terremoto. Por quê? Porque quando a terra treme debaixo do mar, a água, aí vem aquela onda gigantesca para a terra, né? Causando desastres naturais, igual nós temos visto, né? Na Indonésia, lugares algumas vezes paradisíacos, cheios de turistas, né? Num dos últimos tsunamis que aconteceu na Indonésia, eles tiveram que cavar, pegar tratores e cavar buracos, né? A Viviane está falando aqui que teve um terremoto na Croácia de 5,3 magnitudes, né? Pastor, ai Jesus, aí Jesus está pedindo muito de mim, tenho medo de fogos, né? Aí Jesus está pedindo muito de mim, tenho medo de fogos, imagine bomba nuclear, não é verdade? Então, lá na Indonésia, o que aconteceu? Eles tiveram que cavar, né? Eles tiveram que cavar lá, ela está falando que tem pavor de tsunami, todos temos, né, Lala? Tiveram que cavar buracos com dragas, com tratores, e tiveram que enterrar os mortos às pressas, senão, além do desastre do tsunami, teríamos epidemias de doença, porque eram muitos mortos e eles estavam, todos eles, apodrecendo de uma maneira muito rápida. Tiveram que enterrar às pressas, algumas vezes, sem nem identificar alguns corpos. Então, tsunami, aqui no livro de Mateus não fala sobre peste, mas no livro de Lucas, falando sobre o mesmo assunto, fala sobre peste. No ano 60, lá no livro de Atos, se nós abrirmos o livro de Atos, nós já vamos ver falando de fome no mundo. Eles tiveram o apóstolo Paulo pedindo para que todas as igrejas contribuíssem, ajudassem, porque a igreja de Jerusalém estava precisando de mantimento. E as pessoas estavam ali arrecadando dinheiro, ajudando, né? Havia algo terrível ali naquele período, havia uma fome no mundo. No ano 70 depois de Cristo, os irmãos sabem da história do vulcão que entrou em erupção e destruiu a cidade de Pompeia, né? Destruiu a cidade de Pompeia e de Herculano, foi o vulcão Vesúvio. Né? É interessante que a cidade de Pompeia era uma cidade muito moderna, moderna até demais. Havia muita promiscuidade, uma promiscuidade fora do comum. Né? Os arqueólogos, quando começaram a investigar a cidade de Pompeia, o que eles achavam, eles em todos os lugares achavam decorações de casa de objetos obscenos, órgãos genitais. Eles identificaram que havia milhões ali milhões eu estou exagerando, mas muitas casas de prostituição. Era uma coisa terrível ali. Enfim, nessa cidade de Pompeia, pelo que nós observamos, em volta havia várias montanhas em volta da cidade de Pompeia. Uma daquelas montanhas era um vulcão adormecido. Ninguém sabia. Olhava assim e via, pensava que era uma montanha. De repente, num determinado dia, aquele vulcão ele entrou em erupção, matou todo mundo, rápido. Né? Aí os arqueólogos depois escavando ali, vê muita gente ali só olhando para cima, assim, tentando se proteger, sentados. Né? Então foi terrível ali. Lá no ano de 70, né? Aconteceu essa tragédia. Aí aqui no versículo 8 do livro de Mateus, novamente, Jesus fala assim, ó, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Sabe o que isso significa? Que
Existe peste no mundo? Existiu peste bubônica no mundo? Existiu a peste negra no mundo? Existe o coronavírus no mundo? Existe tantas outras coisas no mundo? Existe. Mas não vai ser isso que vai dar fim à humanidade. Não vai ser isso que vai dar fim. Isso tudo é sinais dos tempos. E Jesus, ele já falava, né? O mundo não vai se acabar por causa dessa questão de peste, terremoto, calamidade, tsunami. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que em época de Pax Romana, depois aconteceu toda essa tragédia a nível de guerra, a nível de peste, isso significa que o Senhor acertou tudo. E se o Senhor Jesus acertou tudo, certamente ele virá. Porque ele fala que iria voltar. Meus irmãos, se o Senhor Jesus falou tudo isso e aconteceu, ele fala também que voltaria. E ele vai voltar. É necessário que nós atentemos para isso. Ou seja, quando nós falamos de a volta de Jesus, existe muita coisa para falar sobre a volta de Jesus. Não vai dar tempo para falar hoje sobre tudo que nós gostaríamos de falar, né? Mas é necessário até que a gente tenha mais alguns encontros ou outro encontro para que a gente possa falar sobre a vida de Jesus. O Cunha está me mostrando um negócio aqui, ó. A mídia está escondendo. Aqui, ó. O impacto da praga de gafanhoto que atinge mais de 10 países, né? Infestação de insetos é a pior em quase 3 décadas e acontece por fenômenos atribuídos à crise climática. Paquistão e Somália decretaram situação de emergência. Isso aí é agora, né, Cunha? Atual. Estão escondendo. É atual. A mídia está escondendo. A mídia está escondendo aqui, só ó. Só fala de coronavírus. Isso, o pessoal só está falando de coronavírus. Isso. Mas olha só o que está acontecendo. Está acontecendo uma desgraça aí, ó. Como se fosse aquelas pragas do Egito. Praga de gafanhoto, né? Praga de gafanhotos. Praga de gafanhoto. Tem alguns países que estão decretando calamidades públicas por causa da praga de gafanhoto. Ó. Os locais estão sendo atingidos. Esta é a pior infestação em 27 anos de Paquistão, segundo autoridades, e a pior em 25 anos na Somália, de acordo com a FAO, né? Organização das Nações para Alimentação e Agricultura. Pelo menos outros 9 países do Oriente Médio, tipo Oriente Médio, Ásia e da região do Chifre, né? Chifre americano também africano. Tem... Chifre africano. Opa, desculpa, eu errei aqui. Chifre africano. Também tem áreas tomadas pelos insetos, como a Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Sudão e Índia. 11,9 milhões é o número de pessoas em condições de severa insegurança alimentar na Somália. Etiópia e Quênia, de acordo com essa organização. Esses são os 2 países mais atingidos pela infestação. Depois, Cunha, eu vou passar aí para... Guarda aí para mim esse site aí. Paraguai também está sendo atingido também. Isso, o Paraguai já está sendo atingido. Ó, Viviane está falando aqui, ó. Estava falando sobre o medo de chegar ao Brasil, mas aí chegou, né? Então, é isso aí, Vivi. Chegou a situação do Covid-19. Brasil, é isso aí, Vivi. É verdade. Então, o que a gente observa aqui, né? É que exatamente Jesus acertou em tudo. Se Jesus acertou, então ele vai voltar. Ok? Lá no versículo 9 e 10, está falando assim, ó. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Outro sinal da volta de Jesus: perseguição e martírio. Isso significa que o servo de Deus será perseguido e morto. Jesus falava. Tá ok?
Aí, logo depois que Jesus morreu, Jesus foi assunto aos céus e a igreja começou a crescer, né? Primeiro os judeus começaram a perseguir os crentes. Depois dos judeus, o Império Romano começou a perseguir os crentes. O Império Romano matou milhares de crentes crucificados e matou milhares de crentes também nas arenas, né? Em meio aos leões. É só a gente dar uma estudada na questão da perseguição do Império Romano aos cristãos. Coisas terríveis. Hoje, no mundo, morrem 2.000 cristãos por ano martirizados e perseguidos. 2.000 cristãos por ano, né? Em países muçulmanos, em países norte-coreanos, até em países chineses, né? A China, por que a China persegue crente? Porque o maior país cristão é a China, por incrível que pareça. Mas cadê as igrejas na China? As igrejas na China, elas não podem existir, então elas funcionam através de lares, né? Em lugares escondidos. Acredita-se que tem mais crente na China do que nos Estados Unidos. É muito crente, mas muitos são martirizados, né? Muitos são perseguidos e martirizados. São mortos. Né? Então, um dos sinais aí, perseguição e martírio. Só nós olharmos na nossa mídia secular que a gente vai ver aí muita gente morrendo. Muita gente morrendo porque se recusa a negar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqui, um outro sinal não está aqui no livro de Mateus, mas se você quiser olhar lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 53, está falando assim, ó, e aí se levantarão filho contra pai e pai contra filho. Eu conheço um caso, a Patrícia entrou, glória a Deus. Patrícia Machado, bem-vinda, minha irmã. Né? E um grande abraço para o nosso profeta Júnior Malibuá, seu esposo. Tá ok? Então, eu conheço um caso, né? Um dos sinais é a questão do se levantará filho contra pai e pai contra filho. Né? Eu conheço uma situação em que uma pessoa se converteu. Ela se converteu e ela se batizou, feliz da vida, e colocou no grupo da família que se batizou. Quando ela colocou no grupo da família, sua filha, ó, saiu do grupo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós verificaremos que o evangelho iria causar isso. O evangelho, na história da humanidade, mostra que o amor a Jesus e o ódio a Jesus está acima de um vínculo familiar. Né? Existem pessoas que preferem ficar sem falar. Existem pessoas que preferem não morar debaixo do mesmo teto a ter que tolerar uma pessoa que se converte ao evangelho. Pessoas que são expulsas. Lá nesses países muçulmanos, vai lá um jovem, um adolescente, uma esposa, e algumas vezes até o esposo, se atrever a se converter ao cristianismo, para ver o que acontece. Sabe o que é isso? Um dos sinais dos tempos. Filho contra pai e pai contra filho. Nós temos experiência na nossa igreja, que nós estávamos cultuando, teve um dia, eu estava lá no púlpito, pregando, aí eu lá do púlpito, eu tô vendo lá fora um rapaz, lá no meio da chuva, no meio da rua, olhando lá para dentro da igreja. Aí o culto deu continuidade, eu fui lá fora e comecei a conversar com ele, e ele começou a colocar, né? Que só ele é cristão. Na família dele, só ele é crente, se converteu, a família tem outra religião. E ele estava sendo muito
é ser muito menosprezado, muito perseguido dentro de casa, pelos próprios familiares, pelas próprias pessoas que deveriam amá-lo, cuidar dele. Era um adolescente, um jovem, né? Deveria ter os seus 18, 19 anos. Estava sendo perseguido. Aí, ali, ele molhado, eu consegui levar ele lá para dentro da igreja, conseguimos orar por ele, e ele estava pedindo oração, mas ele estava falando que ele não ia desistir de Jesus, não. Infelizmente, eu nunca mais consegui vê-lo, mas creio que o Senhor está cuidando dele, em nome de Jesus. Mas o que a gente vê que é um dos sinais dos tempos, né? Aí, lá o sexto sinal, no versículo 14 de Mateus 24, fala assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Outro sinal, o evangelho seria pregado em todas as nações. Será que hoje nós temos condições de pregar o evangelho em todas as nações? Temos. Temos, porque existem missionários se doando para pregar o evangelho a todas as nações. Temos, porque nós temos tecnologia o suficiente para pregar a todas as nações. Como eu estou fazendo aqui com os irmãos, né, através da internet. E existem países que são fechados para o evangelho e pessoas estão entrando a si mesmo para pregar o evangelho, né? Existe o contrabandista de Deus. Não sei se alguém já ouviu esse testemunho do contrabandista de Deus. É um irmão que ele passa pelas fronteiras dos países fechados com Bíblias escondidas. A pastora falou aqui, ó. Sim, temos. Né? É que acho que a mensagem está chegando um pouquinho atrasada. Ok, é isso aí. O mundo está conectado. Então, existe um irmão que ele é apelidado de contrabandista de Deus. Ele contrabandeia a Bíblia, não pode entrar, ele leva igual o traficante que leva cocaína. E ele corre o risco de morrer, mas ele leva a si mesmo. Né? Aí você vai me perguntar, pastor, ele não está pecando não, porque ele está desobedecendo às autoridades lá, o país tem a sua soberania. A palavra de Deus diz assim, ó: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Né? Se existe uma nação falando para que eu não pregue o evangelho, e Jesus está falando para eu pregar o evangelho, então eu vou desobedecer a minha autoridade constituída, porque vale mais obedecer a Deus. Então, esse irmão aí, ele faz isso. Ele contrabandeia e é interessante que quando Jesus falou isso, ele estava falando para quantos? Provavelmente para 12, né? Para 12 pessoas. Imagina a pessoa escutar isso e falar assim, ué, o evangelho vai chegar onde? A todos os países? Sonho, utopia. Né? Como é que vai chegar? Só temos nós aqui. Vai chegar a todos os países. Então, para você ver aonde o evangelho chegou. Será que Jesus estava certo ou não? Será que Jesus tem razão ou não? Então, isso é mais uma prova, queridos, que Jesus vai voltar. Né? De repente, um outro dia a gente entra no assunto de muitas pessoas que questionam a volta de Jesus. Mas Jesus vai voltar. Ok? Né? E se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, tá? O que Jesus, no final, que Jesus fala para os discípulos e, consequentemente, fala para nós, para cada um de nós, no final desse sermão, dessa palavra. Lá no 24:13 ele fala assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor Jesus adverte diante de tudo isso. Falso profeta, guerra, peste, terremoto, perseguição, tudo isso, o Senhor Jesus nos adverte a perseverarmos até o fim. Perseverança até o fim. Né? Ainda que se morra pelo Evangelho, perseverança. Né? Cadê? Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo.
Então, queridos, está sendo rápido aqui a nossa live, mas o que eu queria dizer para os irmãos? O que fazer diante disso? Pastor, o que fazer? Primeiro, você que está vendo essa live, aceitar Jesus. Temos que estar enxertados na videira. Temos que ser servos do Senhor. Temos que pertencer ao corpo de Cristo. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Temos que estar na presença do Senhor. Outra coisa, temos que ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Aí na nossa igreja, na Cristo em Nós, todo dia nós temos colocado aí 3 capítulos da Bíblia por dia. Estamos no livro de Êxodo, né? 3 capítulos da Bíblia por dia. Algumas vezes, quando chega a metade do mês, a gente já conseguiu ler um livro. Não é verdade? Oração e leitura da palavra. Sabe por quê? Oração e leitura da palavra vai nos fortalecer a fazermos o quê? A estarmos obedecendo os mandamentos do Senhor, que é a terceira coisa que eu queria falar. Obedecer os mandamentos do Senhor, viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida. Para que consigamos fazer isso somente tendo uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Queria pedir para que você, estamos terminando, para que você abrisse a sua Bíblia aí agora no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Será que estamos desconectados? Dê um ok aí para mim, por favor. Dê um ok aí para mim, por favor. De repente, eu não sei se é problema da internet, pode ser que a mensagem esteja demorando a chegar. Né? Vamos lá. Um ok pra gente aí, por favor. Hein? Os irmãos que estão na sala de bate-papo. Né? Pode ser que esteja demorando a chegar aí Pode ser que esteja demorando a chegar o áudio, né? Então, diante aí dessa questão, creio que esteja demorando realmente a chegar a mensagem, eu vou fazer o seguinte. Ana Paula, ok. Ana Paula deu um ok aqui. Amém. Então, livro de Atos, pastora Daniela, ok. Laila, ok. Amém. Então tá chegando. Livro de Atos, capítulo 1, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e não muito depois destes dias. Ok. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ok? Eu queria terminar essa palavra nossa aqui, esse estudo. Pretendo estar trazendo uma outra parte desse estudo da volta de Jesus, porque fala assim, Jesus vai vir, nós seremos arrebatados, não seremos arrebatados, será na grande tribulação, será que será depois da grande tribulação, será que passaremos pela grande tribulação? Mas isso aí é um assunto para outro dia. E o que eu queria dizer é que quando Jesus estava ali dando as suas instruções, as pessoas falaram assim, perguntaram assim para ele, mas quando é que vai acontecer essas coisas? E Jesus falou, não compete saber quando, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus estava falando é que ao invés de eu e você, nós queremos saber quando é que Jesus vai voltar. Será que Jesus está voltando? Será que o corona é sinal da volta de Jesus? Será que essa questão aí dessas guerras que têm acontecido, são guerras terríveis, pessoas sendo massacradas, será que é um sinal da volta de Jesus? Ao invés de nós nos preocuparmos com isso, a palavra de Deus diz assim, recebereis a virtude que há de vir e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus fala assim, eu estou dando uma missão para vocês. Não se preocupem com quando a coisa vai acontecer. Se preocupem em cumprir a missão. Se preocupem em cumprir a missão de pregar o evangelho. Porque a pastora Daniela está falando aqui, pela lógica, todos os sinais já se cumpriram ou estão prestes a se cumprir. Mas o único sinal que depende da atitude de todo cristão é o evangelho em todo mundo. Correto? Correto. Correto. Então, o que a gente entende é que na agenda de Deus existe sim uma data para que Jesus volte, na agenda de Deus. Não na nossa, na agenda de Deus. Ainda, a pastora falando aqui, ainda existe países não alcançados pela pregação da palavra de Deus. Correto. Na agenda de Deus existe uma data, E quando Jesus fala isso, é como se ele estivesse nos inserindo dentro dessa agenda. Por quê? Porque o Senhor fala que há uma possibilidade da igreja abreviar esse tempo. Fazer com que Jesus volte mais rápido, vamos dizer assim. Depois nós podemos mostrar esse texto lá em 2 Pedro para os irmãos. Então o Senhor Jesus, com relação à volta dele, ele nos coloca dentro da agenda e ele fala, não se preocupe com o tempo, com o dia e hora, mas recebereis a virtude e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, enquanto nós nos tornarmos omissos com relação a essa missão, Jesus vai demorar a voltar. Mas a partir do momento que nós abraçarmos essa missão, mergulharmos de cabeça nessa missão e pregarmos o evangelho, nós estamos falando com essa atitude, Maranata, vem Senhor Jesus. Estamos sendo usados por Deus para que a volta de Jesus ela seja iminente. Ok? Então, o que a palavra de Deus nos fala aqui no versículo 11 é o seguinte, certeza, eu vou voltar. Certeza, dou certeza, eu vou voltar, Jesus fala. Porém,
No versículo 8, ele fala assim, ó, se preocupe com a missão. Não se preocupe com o tempo, mas se preocupe com a missão. Tá ok? Eu queria estar terminando esse momento aqui, agradecendo cada irmão, né? Cada irmão que participou conosco, cada irmão que acordou. Deixa eu ver. Já estamos aqui um pouco até avançado no nosso horário. Cada irmão, pastora Daniela, né? Luciana Veiga, Luciana Loves, Letícia, Vanessa, Laila, Ana Paula, né? Mais quem aqui? Vamos lá, Viviane Ribeiro, Patrícia Machado, aí, tanta gente boa, tanta gente bonita, né? Então, Josiane, Michele, Laurinha, Kátia, então, gente, obrigado, Luciana Loves, Edinho, né? Jamere, aí, quanta gente bacana, Cristina, Ângela, irmã Maura, glória a Deus. Então, gente, muita gente aí bacana, muito obrigado pela atenção de cada irmão. Eu sou grato aí pela paciência. Eu creio que alguma coisa o Senhor Jesus falou nos nossos corações. E esteja atento aí, mais tarde, a diaconisa Lauriane estará fazendo uma live para as crianças, algo bem interativo, bem bacana. Não deixe de colocar aí seu filhote para assistir. Vai ser muito legal. E à noite, fique atento aí, né? Teremos o nosso culto de louvor, de adoração. Teremos uma palavra abençoada, né? A pastora Daniela estará trazendo uma palavra do trono de Deus. E eu creio que estaremos juntos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Ok? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Né? Cadê? Aqui, ó, Vanessa, o Senhor só... Aí, então, a Vanessa falou aqui, ó, a pastora Daniela, Maranata. Aqui, ó, vamos lá. A Vanessa falou, devemos falar mais de Deus, é tempo de buscar de todo o coração. Pastora Daniela, Maranata. A Vanessa, o Senhor só quer mais de nós. Cristina, eu que agradeço pelo ensinamento. Né? Bomba Fute. Rapaz, o Bomba Fute tá no nosso... que benção, hein, varão? Velasco, cara, que prazer em ter você aqui. Pô, muito legal, Velasco. Muito bom esse estudo. Luciana Loves. Luna está doida para chegar a hora. Daqui a pouco, eu acho que vai ser às 16 horas. Bomba, Fute, Velascão, saudade, amigo, saudade minha também, cara. Muito bom te encontrar aqui. Até eu quero assistir a aula das crianças, pastora. Amém? Então vamos fazer uma oração aqui, agradecendo ao Senhor por esse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus Cristo, segundo a tua palavra, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Queremos estar, Senhor, dentro desse grupo, o grupo que persevera, que continua na tua presença, que continua fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, ser conosco, ser com cada irmão que pôde assistir essa live. Em nome de Jesus, que tu possa estar abençoando cada um e que em nome de Jesus nos livre, Senhor, Pai, desses desastres naturais, dessas pestes. Lance fora de nós esse coronavírus, abençoe o teu povo e em nome de Jesus Cristo, Senhor, cremos que, Senhor Deus, a tua volta, a tua vinda é uma realidade e por isso esperamos ansiosamente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Né? A Ana Paula está falando que também está doida para chegar a hora de ver a aula das crianças. A pastora está comunicando aqui, ó, 15 horas, tá ok? Manda um abraço pro Cunha. Tô mandando aqui, a pastora tá mandando um abraço pro
pro nosso amigo aqui, Cunha. Não sei nem se o Cunha tá aqui, cadê? Ah, tá aqui, Cunha tá aqui. Mandando um abraço pro Cunha, o Cunha tá mandando outro abraço, amém. Então, queridos, um grande abraço a todos, um bom almoço, né? Esteja cumprindo aí a quarentena, preservando a sua saúde, a saúde da sua família. E logo, logo, em nome de Jesus, estaremos juntos na igreja, no templo, para louvarmos ao Senhor e darmos aquele abraço um no outro, em nome de Jesus Cristo, ok? Um grande abraço, a paz a todos.